Seja bem-vindo ao Despertar. O meu nome é Paulo Roberto e o tema de hoje é adoração. Em Salmos 95, versículo 6 diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Aqui é uma convocação solene para que todos os seres que foram criados venham o quê? Adorar. Adorar quem? O Criador. A nossa adoração ela é voltada para quem? Para aquele que criou todas as coisas, ao Deus invisível e imortal. E todas as coisas subsistem pela vontade da tua palavra. Que a minha e a sua adoração venha a ser voltada para Ele. Que não há outro Deus que criou todo o universo e tudo que nele há. Existe simplesmente um Criador. Que a minha adoração e a sua venha a ser voltada para Ele. Para esse que criou todas as coisas. Que não há outro como Ele. Aqui em Isaías 45, 18 diz assim: vamos ver quem é esse Criador. Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, e que fez e estabeleceu, e que não o criou para ser um caos. Deus não criou os céus e a terra, todo o universo para ser um caos, mas sim para que ela venha a ser o quê? Habitada. Há um propósito da criação de Deus. E que eu e você vemos que o adorá-lo. Que nós não vemos pensar que tudo aqui existe, foi um caos, né? Que foi um acaso que tudo veio à existência. Mas que eu e você vemos saber que tudo que existe, ela vem de quem? De um Criador. Que tudo veio existir por intermédio dele. E fala assim, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que existe simplesmente um Deus, que existe simplesmente um Criador, um soberano. Se existe somente aquele que eu e você devemos prestar um culto, que eu e você devemos prestar adoração, que existe simplesmente um, que não há outro Deus senão a Ele. Que essa adoração, minha e sua, venha a ser voltada para Ele, para o nosso Criador. Que existe simplesmente um. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê um Pai senão por mim. Existe simplesmente o quê? Um caminho. Existe simplesmente um Senhor, um Criador. Existe simplesmente o quê? Um autor da vida. Existe simplesmente um soberano. Que a minha adoração e a sua adoração venha a ser voltada para Ele. Em Colossenses capítulo 1, 16 diz assim: pois nele, por Filho, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, que principados, que potestade. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Aqui está falando de quem? Do Filho, de Jesus, que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Que Jesus, ele estava ali no princípio da criação. Em Gênesis capítulo 1 fala o quê? Que ali presente estava Deus, o Filho e o Espírito Santo, tudo envolvido na criação. Que a nossa adoração vinha estar voltada para quem? Para Deus, para o seu Santo Filho, que é Jesus, e para quem? Para o teu Santo Espírito. Que a nossa adoração venha estar voltada para o quê? Para o Criador, para o nosso Deus, pela Trindade. Que nós vimos reconhecer que não há outro Deus senão a Ele. Que eu e você vimos que adorar o Criador. Que nós vimos adorar o autor da vida, aquele que criou todas as coisas, aquele que doou, aquele que deu a vida e chama a existência daquilo que não existe. Deus, ele chama a existência daquilo que não existe porque ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda morto, viverá. Que ainda que nós venhamos estar mortos pelos nossos pecados, quando nós confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos transportados para o reino do seu amor. E nesse dia eu quero lhe convidar para que você venha adorar a esse único Deus, para que você venha voltar para o Criador, para o autor da vida. Se nós ainda estamos mortos pelos nossos pecados, Cristo, por intermédio do seu santo sangue, ele nos reconcilia novamente para o Pai.
Pelo sangue de Cristo, nós temos redenção novamente para o Pai. Pelo sangue de Cristo Jesus, nós somos purificados de todos os nossos pecados. Que nesse dia, que a nossa adoração venha ser voltada para o quê? Para o nosso Senhor e Salvador, a Jesus. Porque a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Deus, para que eu e você venhamos desfrutar da vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Que nós venhamos ter uma comunhão juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo. Feche os teus olhos, quero orar por você. Senhor, meu Deus e eterno Pai, graças eu lhe dou por essas vidas que têm nos acompanhado. E graças eu lhe dou, Senhor, porque tua palavra é viva e eficaz. Ela, meu Pai, é poderosa para transformar vidas. Assim eu oro, lhe peço que o Senhor venha conduzir e venha trazer cura, libertação, salvação para estas vidas. Em nome de Jesus. Amém.